Fala galera, tá começando mais um Asneira Pod, o podcast do blog Asneira Grátis. Meu nome é Elvis Diego e aqui hoje a gente tá somente convidados de outro podcast. E comigo aqui, Victor. Opa gente, tudo bom? Sou o Victor, sou do portal IagoraCast, aqui de Fortaleza. Tudo bom com vocês? É um prazer imenso estar aqui. E eu tô com um pouquinho de vergonha só, mas tudo bem. Comigo aqui também está a Monique. Oi gente, eu sou lá do Horrorizadas e tô aqui hoje pra falar de uma das coisas que eu mais gosto nessa vida. Bom galera, vocês já estão vendo aí que é um podcast especial, já pela data, né, que eu tô postando ele aqui, não é a data oficial que a gente costuma lançar o Asneira Pod, porque hoje, dia 21, a gente tá comemorando o dia do podcaster. É uma iniciativa que teve do pessoal lá do Podcasters Unidos. A gente, na verdade, eu me inscrevi lá pra participar e o Gabriel fez um sorteio lá pra saber quem que ia ser o participante do podcast e quem que ia ser o host. Acabou que eu fui sorteado pra ser o host e tô com a galera aqui gravando esse podcast especial. Como é que vai ser um crossover mesmo? Na verdade, são vários podcasts, vai ter vários episódios de podcasts diferentes. E o D2, ele tá participando lá como convidado de um outro podcast, que eu acho que é o podcast do Gabriel, se eu não me engano. A ideia é unir a galera, assim, fazer um crossover, fazer um network entre a galera, assim, pra ter o conhecimento e divulgação, trabalho de todo mundo, assim, entre a gente mesmo e com os nossos ouvintes. Então, a pauta que eu fiz aqui hoje, a gente fez um grupozinho lá no WhatsApp, lá, tipo um grupozinho de condomínio, né? Pra falar um pouquinho sobre qual tema que todo mundo ia estar mais fácil de falar. Geralmente aqui no Asneira a gente fala muito de cultura pop, né? Fala de filmes, séries, músicas, etc. E como a Monique, ela tem o podcast dela que fala um pouquinho sobre filmes de terror, underground. Então a gente decidiu aqui, nesse grupo aqui, o tema. A gente vai indicar alguns filmes undergrounds. Aqueles filmezinhos que a maioria da galera não conhece, é o de um nicho bem específico, mas é um filme bom que a gente gostou, né? A gente viu e gostou e quer recomendar pra vocês assistirem posteriormente. E até inclusive entre nós aqui, que tem a maioria dos filmes, todos os filmes que o pessoal indicou que eu não vi, além do que eu indiquei, serve até pra gente mesmo as indicações. E inclusive esse podcast não vai ter spoiler dos filmes, realmente a gente vai falar um pouquinho a sinopse, o resumo do filme lá, mas não vai ter os spoilers, beleza? Então vamos lá para as indicações. Começando aqui por mim, esse filme, pra falar a verdade, eu tinha trocado ele, eu tinha colocado um outro filme aqui, chama Primer. É um filme muito bom sobre viagem no tempo, só que ele é muito complexo de explicar, de assistir e de explicar. É um filme muito hardcore de viagem no tempo, então é até complexo até de entender. Eu não quis pegar ele pra indicar aqui, assim, uma indicação indireta aí, pra quem que gosta de ficção científica e gosta de filmes de viagem no tempo. É bem legal, não é tão explicadinho quanto, sei lá, Vingadores Ultimato ou Dark, mas ele é bem legal. Eu vou indicar aqui, o filme chama Poder Sem Limites, de 2012. É um filme, a temática dele é aqueles handcam, né, que o pessoal fala, que são aqueles filmes, alguém pega as fitas de uma câmera que tava gravando algumas situações e tá assistindo ela. Mais ou menos como Bruxa de Blair, um outro filme que a gente falou aqui também, que é o Hack, que a gente já falou nos podcasts passados aqui. É mais ou menos esse tipo de filme. Ele acompanha três garotos que eles não têm uma amizade entre eles, mas acaba que eles estão em uma situação que ganham poder lá, tipo, aparentemente nem sei explicar direito, não sei se aquilo é alienígena ou não, mas é tipo uma gosma, uma parada dentro de uma caverna, de um buraco que eles entram lá acidentalmente lá e ganham poder. Acaba que eles vão aprendendo a usar esse poder, então eles ganham poder de telecinese, e eles começam a poder voar e vai mostrando essa gradual utilização desse poder deles, né? O entendimento deles, aprender a usar esses poderes e tal, e vai acompanhando eles. Então, só que tipo assim, o filme tem isso, mas ele tem uma parada muito legal que é a questão de realmente de relacionamento deles, entre o pessoal da escola e um dos personagens principais lá, que você vê crescimento ali do personagem com a família dele, com os pais dele. Porque ele tem um pai dele que muito autoritário, que bate nele por motivos fúteis. Tem a mãe dele, que é a camada, né? Aparentemente a mãe dele tem algum tipo de doença degenerativa que ela fica na cama, e eles têm que... O pai dele trabalha muito para poder pagar a medicação
pensão, pagar o tratamento da esposa dele, que é a mãe do menino. Só que, tipo assim, o cara é adolescente, o cara sempre fica tentando fazer coisas de adolescente, né? Acaba que a gente não culpa muito, mas... Então o filme vai acompanhando basicamente essa história deles, né? Mas centraliza muito nele. Então, vai mostrando, e eu acho esse filme muito legal, porque adolescente, né? Quem da época de adolescência nunca pensou em ter poderes, né? Leu quadrinhos, viu desenhos animados, animes, etc, assim, e não sonhou em ter um poder, sei lá, de voar, telecinese, esse tipo de coisa. E esse filme, ele pega muito nisso. Adulto, você assistindo, você fica com vontade de ter poderes pra testar, porque a forma que eles tratam os poderes dos adolescentes, assim, na minha visão, é bem natural. Que é tipo, eles aprendendo mesmo o dia a dia ali. Por exemplo, eles vão fazer um voo, que eles vão visitar algum lugar, eles vão voando. Então, tipo assim, os caras sentem frio. O que eles fazem? Botam uma roupa de frio, colocam um óculos, tipo aqueles óculos de motocross, por causa do vento. Então, é bem interessante isso. Eu acho muito legal essa pegada deles de ter esses poderes, porém, eles sempre tentando deixar uma parada um pouco mais pé no chão de como realmente uma pessoa começaria a voar. O corpo não está preparado pra esse tipo de coisa. É muito legal, cara. Você assistiu, né, Vitor, esse filme? Não sei se a Monique falou se assistiu, mas o Vitor falou que assistiu. O que você achou desse filme, Vitor? Cara, é um filme muito bacana. Por mais que ele seja aquela coisa de visão de câmera, né? Tem e às vezes sempre... Aqui e acolá não tem um propósito real, mas os efeitos são muito massa. Foi um dos primeiros destaques, assim, né? Do Michael B. Jordan. E o meninozinho... Que ele é um ator que se garante também, o lourinho da franjinha, que eu esqueci o nome dele. E é legal porque eles meio que recebem o mesmo poder, né? Mas... Cada um tem uma habilidade maior que o outro e vai ensinando os outros. Cada um desenvolve de uma maneira diferente, né? É igual você falou, realmente, eles têm o mesmo poder, só que cada um desenvolve o poder de uma maneira diferente. Então tem um que a telecinese dele é muito boa, ele treinou bastante, então ele ficou muito bom na telecinese. Tem um outro que o voo dele, ele ficou muito bom no voo, então ele aprende a voar muito rápido. Realmente interessante, apesar dos três terem os mesmos poderes, cada um tem o seu nível ali, né? E fora que envolve os dramas pessoais, né? Não só de todo adolescente, como de situações bem de barra pesada, né? Que você tá dizendo do pai, da mãe. Eu acho que é a parte que eu mais lembro, que enquanto uns têm uma família, assim, entre aspas, normal, né? Tem outros que tem família problemática, tem outros que tem os pais divorciados, a gente se identifica. E as situações que eles explicam, né? De, como é que a gente faz pra ser vulnerável? Aí, coisa de moleque mesmo, né? Dizendo, pega aqui um garfo e taca aqui na minha mão. Aí o que não sabia... Essa cena é muito boa. Aí o que não sabia é o zoado, porque um tinha combinado com o outro, né? Aí, mas é legal a explicação. Tu imagina um campo de força ao redor da tua pele. Aí tu fica meio que invulnerável. Outro, como é que faz pra voar? Tu se imagina tentando se levitar. Aí você começa a voar. É massa. Tipo, burlou toda aquela coisa, né? De envolver antigravidade. Eles não explicam muito, né? A origem, assim. Na verdade, não importa muito, né? A questão toda aqui é mostrar o desenvolvimento dos personagens nessa questão de ganhar poder e tal. E até meio que seria uma situação bem real, parando pra pensar. Eles ganharam, não entendem como funciona, não são cientistas, mesmo que fossem, não ia saber, né? Eles não conseguem descobrir de onde veio e estão lá só pra... Já que a gente não sabe de onde veio, vamos usar, né? Mas é massa, é um filme muito bacana. E vocês devem assistir. Eu gostei muito dele. Você viu ele, Monique? Eu assisti, sim. Eu adoro esse filme. Eu gosto, além de todos os aspectos super interessantes que vocês levantaram, quando você falou do corpo deles, assim, não parecia estar muito preparado, tipo, a mentalidade também, porque todos deles têm próprias problemáticas. E eu gosto muito dos personagens, eu gosto muito desse ar que ele tem, assim, de cinema independente, sabe? Pra mim, a sensação que deu é que ficou ainda mais real, digamos assim. Porque eles não tentam fazer nada muito grande, né? Tipo assim, não é igual o filme da Marvel, o filme de heróis, assim, que o cara recebe poder e quer salvar o mundo todo, né? Por exemplo, igual o Homem-Aranha. O Homem-Aranha recebe poder, apesar que o Homem-Aranha tem uma motivação, né? De querer ajudar. Mas aqui, você vê os personagens, eles querem zoar. Apesar que o Andrew, né? Que é o que a mãe tem câncer e o pai dele é violento, é alcoólatra e tal, ele tem uma certa motivação pra fazer algumas ações lá. Mas, tipo assim, eles não tem nada grandioso pra querer fazer, usar os poderes dele pra fazer nada grandioso, sabe? É bem interessante, cara. Isso eu acho muito legal, essa pegada, assim, de não levar muito pra questão de heróis. Sim, sim. Inclusive, ele tá na minha listinha de filmes de heróis favoritos, por mais que ele não seja, assim, um filme de super-herói. Ele é um filme de superpoder, né? Pela verdade. Sim. E eu gosto bastante desse filme, porque ele se diferencia muito do que a gente tá acostumado de ver mesmo. Então, é sensacional.
O filme que eu indiquei foi O Mendigo com a Escopeta, de 2011. Ele tem a direção do Jason Eisner. Por alguma razão desconhecida, dizem que ele chegou aqui no Brasil, mas ele chegou com o nome O Vingador. Eu nunca vi esse filme, nem com esse nome. Eu fui saber desse filme esse ano. E adorei. Foi uma das últimas atuações do Rutger Hauer, e ele foi baseado num trailer do Tarantino com o Rodrigues. Ele teve uma competição de trailers ficcionais. Aí teve o trailer desse cara, né, do Roubo with a Shotgun. Aí conseguiram uns investidores e tal. Aí é um filme que é tanto canadense como americano, norte-americano. Ele custou 3 milhões e infelizmente só fez 834 mil. Ele é um filme bem grindhouse mesmo, mas é com esse objetivo, contando a história de um mendigo que chega num vagão de trem, e o sonho dele é ter um cortador de grama. Ele chega nessa cidade e começa a ver que tá totalmente tomada pelo crime. É bem coisa exagerada mesmo. O cara prender a cabeça do outro no bueiro, botar um arame farpado no carro e acelerar. Eita! E isso que é tosco. Você vê que a cabeça é falsa, que não tem os ossinhos, tem um buraco. Tô vendo aqui a parada é bem gore mesmo, né? É incrível. E aí, cara, nesse sonho, né, de querer um cortador de grama, ele vê o preço. Aí ele vai pedir esmola, vai juntar latinha, bem mendigo mesmo. E aí ele conhece uma menina numa dessas andanças dele. O Hauer tem essa atuação dele característica, mas ele pega umas frases que parece de um mendigo mesmo bêbado, de chegar e fazer aquela voz meio grave, de me dá um cigarro, tem fogo. Aí ele acaba atacando pra salvar a menina, taca um filho do chefão lá do crime, que manda em todo mundo, manda na polícia, manda no governo. Ele a cidade é o castelo dele. Aí são dois irmãos. Aí tem esse mais inteligente, que se eu não me engano é o Gregory Smith, que é o Slick, e tem o Ivan. Também não tô certo porque esse filme é de 2011 e o pessoal já tá mais velho aqui, né? Não tô reconhecendo. Ele é o filho que é o mais atlético, mas é um idiota. Aí ele ataca o favorito do pai, né? Vai pra cadeia lá na delegacia. Aí quando vão escutar ele fala tudo. A menina vai pra casa. Aí descobre lá que a polícia é mandada pelo esse criminoso. Eles pegam uma faca e cortam o peito dele fazendo uma palavra, joga ele pra morrer. A menina cuida dele. Ele até tenta seguir a vida, mas aí quando ele vê um monte de injustiça, ele pega justamente uma escopeta, cara, do mesmo preço do cortador de grama, e já começa no coisa lá mesmo, na loja de penhor, que tá sendo assaltada. Ele já usa lá e vai, aí já começa a colheita já. Aí o filme vai andando, eles não sabem quem ele é, o jornal também é mandado pelo chefão lá do crime, mas eles estão fazendo notícia, é notícia bem sensacionalista mesmo, né? O mendigo está acabando com o crime, um cartucho por vez. Esse filme parece aquele filme do Clint Eastwood também, né? Que ele chega... Gran Torino? Isso, é tipo isso assim, não é? É bem essa pegada, né? Só que aqui parece um pouquinho mais gore assim e tal, orçamento menor. Mas aí, cara, esse filme tem uma parada muito massa, que é justamente a trilha sonora e o Hauer e as piadas mesmo do filme. Tô vendo que o pessoal fala que é repleto de humor negro e tal. A trilha sonora tá toda no YouTube, tem músicas cantadas incríveis também, bem sintetizador anos 80. O gore mesmo e os efeitos práticos é um monte. Começa a briga do crime, né, desse cara contra esse mendigo. Ele não tem endereço, o pessoal não sabe onde é que ele tá. Uma pena, assim, ele não ter faturado tanto. É um trash bem feito, gostei bastante. O trailer principal desse filme, cara, é incrível. Eu vou colocar os trailers aqui dos filmes aqui no post pra vocês também dar uma olhada no trailer, se vocês agradarem, assistir depois, que às vezes fica até mais fácil ouvir a gente falar e depois ver os trailers e entender um pouco melhor a trama do filme antes de assistir ele. Você assistiu esse filme, Monique? Eu não assisti. No começo, até quando eu tinha dado uma olhadinha na indicação dele, eu até comentei que o título já me chamou a atenção. Pela sinopse aí, eu já tô extremamente curiosa e eu com certeza vou ficar na watchlist pra ver assim que possível. Eu também fiquei curioso. Inclusive, eu vou indicar pro nosso mendigo aqui o D2 pra ele assistir, que ele vai gostar também. A crítica dele é muito boa, velho. O pessoal fala muito bem dele, apesar dessa parte gore, meio assim.
assim, mas parece que a trama em si do filme, o desenvolvimento dos personagens, parece que é muito boa e acaba que torna isso o filme bom, né? Podcast que a gente lançou há pouco tempo, que a gente falou sobre filmes trash, que é aquele negócio, né? Nem todo filme trash é ruim. Às vezes é baixo orçamento, ou ele é feito pra ser trash, apesar de não ter baixo orçamento, ele é feito pra ser trash. Igual a gente falou, tem muitos filmes trash que, apesar dele não ter grana pra poder fazer grandes efeitos, etc., mas o roteiro dele é muito bem feito, né? A história é muito boa. E isso acaba que torna o filme, mesmo ele sendo, comentei do Primer, né? Que ele custou $7.000. Mas, tipo assim, é um filme bem lado B, assim, e que a trama atrai as pessoas pra verem, não a forma que foi gravado, que foi produzido, etc. A questão toda é roteiro bom, cara. Se você tem um roteiro bom, a ideia é muito boa, se você tem um mínimo de patrocínio possível, o filme sai bom, cara. Pra indicar aqui hoje, eu trouxe um filme que, caso alguém já tenha assistido o Primer aí, que o Diego indicou, ele é uma boa indicação, caso você tenha gostado. Eu vou tentar falar o mínimo possível dele pra que não dê spoiler, porque ele é um desses filmes que quanto menos você souber, mais interessante a experiência vai ser. Ele foi lançado em 2014 e ele é dirigido e roteirizado pelo Isaac Esban, um filme mexicano chamado El Incidente, traduzido pra cá como O Incidente. Ele, resumidamente, é sobre dois eventos paralelos que acontecem com pessoas diferentes. Na primeira situação, que é a primeira que a gente encontra no filme, é um policial e dois caras que estão envolvidos com alguma coisa errada. Esses dois irmãos, pra falar a verdade, eles tentam fugir pelas escadas, o policial vai atrás, mas só que o problema é que eles três entram em um looping, em que eles ficam descendo as escadas eternamente e não vão a lugar nenhum. Paralelo a isso, o que ocorre é uma família, no caso a mulher, o namorado dela e os dois filhos dela do primeiro casamento, e eles estão planejando uma viagem, onde as crianças vão ficar com os pais e o casal vai ficar em um hotel. Só que o problema é que eles nunca conseguem chegar no lugar, porque eles ficam presos na estrada também. Eles começam a reparar que eles ficam passando pela mesma placa, pelo mesmo posto, e eles nunca saem dali. Então, durante o filme, a gente vai tentando entender o porquê que isso está acontecendo, obviamente, né? Por que que essas duas histórias estão se conectando, além do fato deles estarem presos em tempo e espaço, já que são personagens completamente diferentes, com desenvolvimentos completamente diferentes, em locais completamente diferentes, né? É uma boa indicação, assim, pra quem conhece cinema latino de maneira geral, sabe que a galera é boa de plot, e pra quem gosta também de um terrorzinho ali com umas pitadas de ficção científica, é uma boa recomendação, uma boa pedida pra assistir aí. Pesquisei aqui pra ver o resumo aqui também, quando você falava. Véi, esse filme parece legal pra caralho. Bem interessante, porque, igual você falou, ele tem essa pegada de ficção científica. Provavelmente você vai vendo, assistindo o filme, e você fica se questionando por que o policial, mais os dois caras e a família, o que tem em comum, que eles estão presos em loops, em lugares diferentes, totalmente independentes, né? Provavelmente deve ter uma conversão, uma explicação igual pros dois, alguma coisa assim, mas a gente provavelmente fica curioso pra saber o que é, né? Eu vou botar isso aqui pra assistir também. É sensacional e ele exala muito baixíssimo orçamento também, porque, assim, pelo plot, ele é basicamente só dois locais, e é uma escadaria e uma estrada. Então eles não devem ter gastado muito com locação. Os atores, eles não são caras muito conhecidos também, então eu não acredito que tenha tido um grande gasto com o elenco, mas o roteiro é desses que é tão bom que você acaba interessado nisso, deixa de lado a questão de produções imensas e completamente elaboradas, sabe? E tem muito filme latino-americano, mas tem muito filme também francês, espanhol, alguns filmes europeus que tá tendo muita visibilidade hoje em dia, principalmente na Netflix. Ela sempre lança, né? Muitos filmes assim, né? É até interessante você ter falado, porque esse filme eu conheci ele na Netflix aleatoriamente, só que infelizmente já saiu. Eu acabei me interessando pelo diretor e ele na época tinha outro filme no Netflix chamado Os Parecidos, que eu pensei em indicar aqui, mas ele é extremamente esquisito, é mais difícil de agradar, assim. Caso vocês assistam o Incidente e queiram drogas mais pesadas, fica aí essa segunda recomendação do mesmo diretor. Esse é o bom do streaming, né, cara? Ele te dá acesso a conteúdos assim estrangeiros muito bons. Quem é que ia se Dark saísse só na Alemanha? Rita, Dark, os filmes do milênio holandês, né? A trilogia Bastan. Como é que a gente ia ter acesso a isso?
Bom, galera, esses foram alguns filmes bem undergrounds que a gente indicou, sem spoilers, né, pra vocês assistirem aí. São recomendações bem legais que a gente fez. Inclusive, as recomendações que o pessoal fez aqui eu vou assistir, que eu achei muito interessante, o plot e tal. Lembrando, os trailers vão estar aqui embaixo, também pra quem quiser assistir o trailer. O Asneira Pod, ele tá em todos os feeds aí de podcasts, né? Tá no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Spotify, eu coloquei também no YouTube. E a gente tem uma página lá no blog que reúne todos os aplicativos, né, de streaming de música ou de podcast mesmo, onde o Asneira Pod está. Também tem o Asneira News e o 2 Minutos de Ócio, que estão no mesmo feed do Asneira Pod. Então tá tudo junto lá, vai ficar bem facinho para vocês ouvirem todos os nossos podcasts. E para conversar com a gente, para dar um feedback, para dar um tema novo, alguma coisa assim, vocês podem procurar a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, é só buscar por Asneira Grátis. Também podem comentar no post do blog ou no YouTube, nossos podcasts vão estar lá também. E a gente também tá fazendo um videozinho aí de vez em quando, só tem um na verdade, que é o Indica Asneira, que é um videozinho que a gente faz rapidinho com algumas indicações de qualquer coisa que a gente pensar. Tem só o primeiro episódio por enquanto, mas futuramente vai ter mais aí, só aguardar. Eu gostaria de agradecer ao pessoal que participou aqui, Vitor e a Monique, pela participação. Vamos aqui falar um pouquinho do seu podcast e as redes sociais e fazer as indicações pra galera ouvir também, começando aí pelo Vitor. Eu agradecer aí ao Elvis, à Monique. Obrigado aí pela participação. Vou deixar aqui minhas redes sociais, que é o Instagram é o VIH Mateus, com TH. E agora Cast é o E Agora Cast mesmo, mas no Twitter é só E Agora C. Nós somos um portal de um monte de coisa agregada, mas é mais filosofia com cultura pop. Então a gente tem podcasts, temos vídeos, temos lives, temos postagens com relação à filosofia, a direitos humanos, a moda em cinema, é bem variado. E nós também temos contos, tudo assim, de pegada hedonista com vampirismo, que foi uma mais recente, de RPG, de cordel, de coisa bem nerd mesmo, de super-herói, mais intimistas, de situações do cotidiano. Inauguramos o Bifurcação Literária, que a gente pega duas pessoas, damos um tema e cada um faz um conto. Então é a mesma base, mas como duas pessoas diferentes sem trocar ideia, então acaba saindo dois contos diferentes. É muito legal também. Nosso Facebook é AgoraCast mesmo. Quando posta uma coisa, sai em tudo, sai em todas as redes sociais. E isso aí, agradecer a vocês. Eu tô igual o Atebilu aqui, né? Buscando conhecimento. Eu tenho filmes que eu não conhecia. Mandar um abraço e um beijo, um cheiro no cangote de todo mundo. Bora lá, Monique. Faça o mexão aí. Como falei lá no início, eu sou do Horrorizadas Podcast. A gente foca em cinema de terror, mas independente e underground. Então, se você gosta de assistir as coisas desconhecidonas, é só seguir a gente lá. Estamos no Instagram como Horrorizadas Podcast e no Twitter como Horrorizadas PC. Normalmente a gente traz aí 2 discussões por semana sobre 2 filmes diferentes, um de uma maneira mais longa, com convidados, tentando analisar o máximo possível de aspectos das produções. E temos os Pockets também, que é mais rapidinha, focada em lançamentos recentes, né, no cinema de gênero. Para finalizar aí, como hoje é dia 21, ainda dá tempo de conferir nosso especial agora de outubro, onde diariamente nós estamos lançando podcasts curtinhos, assim, de no máximo até 15 minutos, para comentar diariamente sobre um subgênero ou temática diferente do cinema de terror. E também estamos com 30 indicações de 30 países diferentes lá no nosso Instagram, então indicação não vai faltar. Espero que vocês gostem do conteúdo, das indicações que a gente trouxe aqui. Agradeço a todos vocês, Diego, Victor. Eu vou assistir sem sombra de dúvidas tudo que vocês indicaram, e é isso. Os links das redes sociais deles vão estar todos aqui. Queria agradecer também o Gabriel de ter dado essa oportunidade pra gente fazer esse crossover, né? Porque eu já falei isso em podcasts anteriores, já sempre gosto de trazer podcasters pra participar aqui do Asneira Pod, porque eu acho que cria um vínculo ali, né? Se ajuda a divulgação e tal. Tento trazer outros podcasts pra gravar. Eu acho bem legal, cara, porque acaba que você pega a visão de algumas conversas, de alguns papos, assim, diferente do que você já tá acostumado ali do seu cast ali com a galera aqui interna, entendeu? Inclusive eu até chamo pessoas que nunca gravaram podcast pra participar do meu podcast. Tem
Gabriel, a minha esposa, ela participou aí sobre Setembro Verde, né? Que é o mês de conscientização de doação de órgãos. Teve um amigo meu de infância que a gente falou sobre finanças, né? Vida financeira, que ele também nunca gravou. Eu gosto sempre de tentar trazer pessoas de fora, até fora do nicho de podcast, pra gravar, pra contribuir na nossa conversa, pra deixar até um papo um pouco mais agradável, mais casual. Gosto muito de trazer pessoas diferentes aqui pra dar essa visão diferente pro podcast. Agradecer todo mundo, Gabriel, Vitor, a Monique, por ter participado aqui. Eu fico também à disposição para participar do podcast de vocês. A Monique ia ficar um pouco decepcionada porque eu não gosto de filme de terror. Eu tenho medo, sou cagão pra caralho. Mas se tiver um tema de um filme que não seja tão terror assim, eu posso até participar. Um filme de terror com ficção científica, aí eu vejo. Eu tenho alguns filmes que eu sei que é de terror, que são de ficção científicas, que talvez a gente consiga fazer um bem bolado ali e eu participar do podcast de vocês, viu, Monique? Mas eu fico à disposição, curto pra caralho também participar do podcast dos outros. Pra mim é uma honra participar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Falou! A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.